Voltamos com o segundo bloco do podcast Papo de RP. Inspirações para o universo das relações públicas. Abrimos o segundo bloco do primeiro episódio do podcast Papo de RP. Esse episódio tem como tema Quem quer ser um RP? No primeiro bloco, pudemos conhecer um pouco mais sobre as nossas convidadas Ariane e Laura e falamos sobre o que é relações públicas e suas áreas de atuação. O que será que nos espera no segundo bloco? Vamos para a próxima pergunta. A Ariane meio que já pincelou sobre isso, mas eu queria saber na opinião de vocês, se existe algum perfil específico para o profissional que pretende atuar, para a pessoa que pretende, né, atuar na área de relações públicas, e quais características um bom relações públicas deve ter. Nossa, então, eu acho que não existe só um perfil, e isso pra mim foi até um alívio um tempo depois, porque quando eu tava, acho que no ensino médio mesmo, dá pra dizer assim, fui cogitando, né, cursar comunicação, eu tinha aquela visão errônea de que para fazer comunicação tinha que ser aquela pessoa que falava muito, que falava alto, e eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa introvertida. Eu não chego a ser uma pessoa tímida, mas eu sou uma pessoa introvertida. Eu gosto de ficar um tempo na minha, recuperar minhas energias. E eu achava muito... Inclusive, assim, escutei pessoas falando que eu não tinha o perfil de comunicação. E que, nossa, acho que não vai combinar, né? Acho que não vai dar certo. E eu ficava nervosa com isso. Porque, putz, se não for isso, é o quê, né? Não tem outra opção do que fazer. E aí, graças a Deus, eu descobri que essas pessoas estavam erradíssimas e que o perfil comunicativo é só um dos perfis e que a gente tem vários outros que são muito necessários, inclusive, tanto nas relações públicas quanto na comunicação de modo geral. Então, hoje eu me vejo mais como uma pessoa planejadora e analítica do que comunicativa, por exemplo. Mas as pessoas comunicativas também são super necessárias na nossa profissão. Então, assim, eu acredito que não existe um perfil só. Aliás, longe disso, né, gente? Tem tantas coisas que o Relações Públicas pode fazer. Imagina se seria um jeitinho de pessoa só. Da mesma forma como a gente não pode pôr a nossa profissão em caixinha, muito menos os profissionais, né? Eu acho que cada um com seu jeitinho ali vai se encaixar com uma das atividades que a gente pode fazer, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais também da nossa profissão. Como a Ari falou, a gente é muito plural, né? Não tinha como ser um perfil só. O que vocês acham? Eu concordo contigo. Acho que tu falou um ponto muito importante, né? Capacidade analítica é algo que a gente ainda não tem desenvolvido na nossa área, não é algo que a gente está vendo, né, ainda, mesmo na academia, e eu acho que nem tudo é a obrigação da academia, como eu falei, né, o exemplo ali da Concha. Eu acho que a academia tem um papel de nos fazer pensar, de nos conectar com os colegas que no futuro também vão ser pessoas com quem a gente vai trabalhar. Hoje, alguns dos maiores parceiros de negócio são pessoas que eu conheço desde a faculdade. Então, assim, a faculdade tem esse papel, né, de nos formar em várias frentes, não só intelectualmente. Essa questão que a Laura falou, fiquei super feliz de te ler, porque eu lembro que um post teu que me marcou muito, Laura, foi que tu falava sobre ser introvertida, né? Eu achei tão lindo aquele conteúdo. Não sei se eu cheguei a comentar, mas eu achei muito bonito e fiquei super feliz que tu trouxe isso, porque eu concordo. Eu sempre tive a sorte de ser uma pessoa super extrovertida, tá? Super extrovertida. Eu tenho um histórico de 4 anos na escolinha que a professora dizia assim: Ariane é uma criança muito, sei lá, querida, feliz, alguma coisa assim, e ela adora chamar os amigos para brincar na rodinha. Aí eu pensei, quando eu fiz o teste vocacional, eu pensei assim, bom, já estava escrito lá, né, quando eu tinha 4 anos de idade. Então, eu acho que ser extrovertido não é sinônimo de sucesso em comunicação. Aliás, em nenhuma frente, porque tem gente que é extrovertida demais que beira o chato, né? Então, a gente também tem que aprender esses limites. Eu acho que é uma característica importante, a gente saber ouvir o outro, né? Outra coisa que eu considero fundamental, e eu concordo, assim, total com a Laura, que não tem um único perfil. Quando eu penso, por exemplo, em amigos que organizam eventos, eu vejo, é tipo fulano. Amigos que trabalham com conteúdo, uma carga mais jornalística. É tipo a Beltrana. Tu consegue ver os perfis porque são os interesses das pessoas, não é? Mas eu acho que é algo que está se perdendo um pouco no mundo atual e que é totalmente independente de partido. Eu chamo de visão inclusiva. Se o profissional de RP ele não tem uma visão inclusiva
de tudo que tem a ver dentro da palavra inclusão, eu acho que é muito complicado. Então, se tu já tá começando, tendo opiniões muito firmes, né, e às vezes que, né, diminuem pessoas ou grupos minorizados, né, que, né, ou pensa, não quero ouvir sobre isso, eu acho que talvez para ti vai ser um pouco mais difícil lidar com tudo que vem pela frente aí no mundo, tá? Especialmente porque tudo que passa também por tecnologia, embora a tecnologia exclua de muitas formas, não é? Mas tudo que passa pela tecnologia vai potencializar essa questão de visão inclusiva. E eu também acredito que uma outra característica, independente do perfil, como a Laura falou, né, são inúmeros, estudar sempre também é uma característica muito importante. Estudar não significa só fazer curso, só ler livro, significa também viajar, também dentro do possível e às vezes do impossível, né, se organizar. Viajar não é uma questão de dinheiro exclusivamente, é muito mais uma questão de prioridade, né, tem muitas oportunidades no mundo, então eu acho que eu recomendo sempre. Eu moro, né, tô gravando esse podcast aqui, eu moro na Europa já há muitos anos e atualmente estou morando em Braga, no norte de Portugal, então eu vejo e a minha equipe mesmo, toda vez que rola, vem para minha casa, me visitam e tal, porque realmente eu acho super importante esse intercâmbio, né, cultural e tal. Acho que está muito ligado com a visão inclusiva. Viajar nos abre muito a mente para outras culturas e para outros jeitos de ser, né, para ver que não é só o nosso. E eu acho que, por fim, que talvez fosse o topo da minha lista, é curiosidade. Eu acho que a gente ser curioso, testar coisas novas, experimentar, né? Entender a melhor maneira de fazer uma entrega, né? De passar a bola redonda para o outro e tal, como a gente pode melhorar os nossos próprios métodos. Isso aí também é curiosidade, então eu acho que é um valor bem importante aí para os profissionais. Com certeza, concordo plenamente. E a universidade também acaba se tornando uma escola não somente na questão da pessoa estudar o curso, mas de conviver com as pessoas, né? Você acaba desenvolvendo características que você, por um acaso, pode não ter tido no começo da graduação, e com o tempo você vai desenvolvendo, vai conhecendo pessoas e também vai agarrando as oportunidades que a universidade te dá, né? Essa questão de congresso, de projetos de extensão, isso tudo agrega valor, né, para o nosso ser profissional que está em formação, né? E nesse contexto, eu queria já partir para uma parte falando mais sobre o mercado de trabalho, que eu queria saber como é que vocês veem o mercado de trabalho, né, para os profissionais de relações públicas nos dias atuais, e se existe algum setor com maior demanda ou alguma tendência para o futuro da nossa profissão. Sempre me perguntam isso, eu nunca sei o que dizer, assim, eu não... Primeiro, como eu vim parar aqui, eu tenho 6 anos, tipo, não tem como saber o que... sei lá, é que às vezes eu recebo algumas mensagens assim, tipo, qual área de relações públicas dá mais dinheiro? Ou o que vai dar mais certo daqui pra frente? E assim, primeiro que eu não tenho bola de cristal, gostaria muito de saber, assim, com toda certeza. Óbvio que a gente consegue ir percebendo, né, alguns movimentos de mercado, mas mesmo assim acho que é muito difícil de falar com certeza absoluta. Mas eu acredito que, às vezes, depende mais do profissional e das experiências que a gente vai tendo e o esforço que a gente vai fazendo. Então, até mesmo essas questões de nunca deixar de estudar, porque, de fato, assim, a nossa área é uma coisa muito, não diria fluida, mas mutável, né? As coisas estão sempre inovando e acontecendo, então se a gente para de estudar, a gente para no tempo mesmo. E também nessa questão de ser curioso. Então eu acho que às vezes não depende tanto da área e sim do profissional, mas eu não sei, queria ver também o que a área acha. Eu vejo que o digital está sempre crescendo, o que é um pouco controverso, né? Porque eu já vi bastante gente falando assim que a inteligência artificial vai tirar muitos empregos, inclusive, né, de coisas que nós RPs podemos fazer e tal. Eu não concordo com isso, mas eu concordo que vai mudar, né? Algumas coisas já estão mudando, inclusive. Então, não sei. Curiosa também para saber o que você acha, Ari. Não, eu acho que não tem resposta certa, né? E eu concordo que muita coisa vai mudar. Tem um site até que fala sobre o quanto as profissões vão se robotizar, né, no futuro, ou vão ser substituídas por robô. E o percentual de robotização de RP é muito baixo.
E assim, embora eu também não tenha essa resposta, não tenha bola de cristal, embora eu já tenha visto muita mudança no mercado, não é? Eu acredito demais que o que vai definir a grande tendência, e olha só, né? É meio patético, e ainda mais eu falando de uma pessoa que é super tecnológica, é a capacidade de humanização. Eu acho que a grande tendência é saber usar esses dados, a tecnologia, a curiosidade e tal, mas para que a gente possa olhar mais para o ser humano de forma mais sensível e, principalmente, não focar em ferramentas. Então, quando a gente fala de ferramentas, aliás, de tendência ou futuro, e aí pensa em tecnologia, de cara a gente pensa redes sociais, né? E eu acho que isso virou meio quase que um cacoete. Eu sei que é um campo de estudo muito vasto, eu respeito, admiro e me aprofundo muito sobre isso, mas ao mesmo tempo as redes sociais, elas são um problema muito grande para a sociedade em diversos aspectos, e elas vão ter que se modernizar. Tem muitas tentativas, né? Tem rede social que se diz sem algoritmo, que já teve umas 2 ou 3 aí que eu vi que de repente desapareceram, né? Então, assim, não adianta eu saber gerir as redes sociais. Claro, dependendo da minha função, do meu trabalho, da minha atividade, é muito importante eu saber fazer isso. Mas isso é só uma pontinha do processo. Para nós sermos bons profissionais de relações públicas, a gente tem que saber olhar o todo, tem que saber trabalhar o macro mesmo, né? E aí, então, ir desenvolvendo as partes. É claro que dentro desse macro, da mesma maneira que a gente falou ali, que tem vários perfis, vão ter áreas que a gente se identifica mais do que outras, né? Eu, por exemplo, sempre me identifiquei mais com essa parte de desenvolvimento de tecnologia para a área de comunicação e de RP. E estou me aprofundando nisso. Inteligência artificial é um troço que eu já estudo há uma década. Então, assim, para mim o ChatGPT ele não foi uma novidade, né? Ele era algo que já era esperado. Assim como veio uma outra grande revolução aí tecnológica que se chama computação quântica, que vocês devem começar a ouvir falar, se é que já não começaram, porque vai ser uma mudança de paradigma na capacidade de processamento dos computadores. Então, provavelmente, muitas coisas que hoje são feitas manualmente, braçalmente, de forma repetitiva, isso não vai ser necessário no futuro. Só que isso é o que menos importa para relações públicas, porque o que mais importa é a nossa capacidade de gerar novas conexões, gerar novas ideias, entrar no diálogo com as pessoas, ouvir principalmente, gente, o que a gente mais vê, né? Não vou ficar abrindo aqui case de cliente, mas o que a gente mais vê nas grandes empresas é a incapacidade delas de escutar. E às vezes elas têm tantos dados tão grandes que quando a gente traz um dado significativo pequeno, não precisa nem ser uma pesquisa muito profunda, elas tendem a não acreditar. E isso está gerando problemas muito grandes, né? E então eu acho que tem marcas, por exemplo, que desapareceram por não ouvir esses insights humanos. A Nokia é uma delas, né? A gente sabe que a Nokia ainda existe, mas ela foi completamente engolida pela Apple quando surgiu o iPhone. Não sei se a Nokia é do tempo de todo mundo aí, mas a Nokia era os primeiros smartphones, né, que surgiram, eram da Nokia, e a Apple veio com tudo e tal. Então, assim, a gente precisa... A Larissa até tá rindo aqui no nosso chat interno, mas é verdade, assim, sabe? A gente, esse tipo de histórico é o que a gente observa né, o que realmente não vai mudar são o que a gente chama de ciências duras, né? Então, a antropologia, ciências humanas, a matemática, a filosofia, né? Essas frentes aí é que tem que ser cruzadas com as tecnologias que vêm, com as ferramentas para gerar novos insights aí para a gente, para o mercado. Perfeito, Ariane. Já estamos partindo para a nossa última pergunta. Passou muito rápido, né, esse momento. Mas a última pergunta eu queria saber qual a dica que vocês dão para os profissionais, né, para as pessoas que estão ingressando, né, nas relações públicas, assim como para os profissionais que já estão no mercado de trabalho, mas que ainda estão descobrindo as várias possibilidades que a gente pode trabalhar, né, dentro das relações públicas. Então, é isso. Basicamente, vamos encerrar com um conselho geral para todas essas pessoas que estão nas relações públicas. Eu acho que, se possível, uma coisa que eu até gostaria de ter feito mais, assim, durante a graduação, seria testar as coisas, testar mais coisas, experimentar coisas. Primeiro que eu fui descobrir a área em que eu queria aprender mais e seguir, só quando eu fui realmente testar. Eu não tinha certeza de nada. Aliás, eu pelo menos ainda não tenho certeza de nada, mas quando eu digo assim que, por exemplo, quando eu estava buscando estágio, quero estagiar.
Primeiro que eu tava mais ou menos assim, no começo do curso, então eu não tinha tido muitas matérias ainda, não tinha tido contato com muitas coisas ainda. Então eu fui meio que, entre aspas, na sorte. E depois eu vi que não foi exatamente... Aliás, foi sorte pra mim, mas a empresa que me contratou, ela me contratou sabendo muito bem qual era o meu perfil e deu um match muito, muito legal, assim. Então nada foi por acaso, né? Na época eu achava que sim, mas na verdade eu percebi que não foi por acaso. Foi assim que eu entrei no planejamento. Eu tava tentando adoidadamente, brincadeira, né? Tava tentando entrar no mercado, não tinha nenhuma experiência, então por isso que eu digo que foi adoidadamente. E a vaga que eu consegui foi a que eu vi que realmente tinha mais a ver comigo. Mas enfim, tudo isso para dizer que, se possível, sempre testar coisas, não só no quesito estágio. Eu não sei se eu sou a pessoa que indicaria aquela coisa que eu já ouvi por aí de tipo, aproveita que tá na faculdade e vai pingando de estágio em estágio para ter mais experiência. Eu não sei se eu indico isso ou não. Não sou nenhuma especialista, né, de RH e tal, mas eu não sei se essa é a coisa mais inteligente de se fazer. Eu acho que se você tá satisfeito, tá gostando ali daquele estágio, não tem por que sair dele. Enfim, mas o que eu falei que eu gostaria de ter feito mais e não fiz foi de experimentar coisas até mesmo dentro da própria faculdade, sabe? Dos projetos, agência júnior, agência experimental, até coisas que a gente olha e pensa, isso não tem a ver com o mercado ou academia, mas você sempre vai ter alguma experiência, você vai sempre tirar alguma experiência de tudo isso. Então, até, por exemplo, a atlética, banda, né, da faculdade, eu não fiz parte de nada disso, e é algo que, assim, às vezes eu teria aprendido algumas coisas, sabe, não só, como eu falei, pro mercado, mas pra vida mesmo. Então eu acho que é um momento de experimentar coisas e ir descobrindo mesmo, tanto o que você gosta pessoalmente, quanto o que você vai gostar no futuro, ou o que você já gosta profissionalmente. Eu acho que é um momento de testar e nunca ter essa certeza pronta, né? Tipo, eu não vou nem tentar tal coisa porque não tenho meu perfil, ou porque não adianta, porque eu não gosto. Eu acho que na faculdade é o momento da gente testar novas coisas. Super de acordo. Sabe, pessoal, uma coisa que eu descobri há muito pouco tempo, que teria salvo muito a minha vida quando eu era adolescente e mais jovem, porque eu fui mãe há quase 3 anos, e não era um plano, nunca foi um plano. Foi uma coisa bastante difícil para mim. Eu entendo que ser mãe e trabalhar e ter uma carreira é absolutamente inconciliável. Quem consegue fazer isso é porque dá um jeito, eu dou um jeito, todas as mães dão um jeito. E tem mais ou menos rede de apoio, eu felizmente tenho muita. Tem um pai extremamente presente para Cecília, que inclusive está com ela agora para que eu possa estar aqui conversando com vocês tranquilamente depois da escolinha, que aqui já encerrou o dia, não é? Mas a neurociência me explicou para eu poder educar a minha filha, né? Que foi uma surpresa aí que eu tive que aprender muito rápido e entrar aí num crash course, um curso muito rápido, né? De como fazer, né? Enfim, né? Como gerir uma criança, que essa é a palavra, mas como é que a gente, né, educa e não só isso, como é que a gente elabora tudo que está acontecendo. Então, a neurociência diz que a adolescência, na verdade, ela provavelmente termina entre os 26 e os 28 anos, tá? O que isso quer dizer? Por que isso acontece, né? Existe uma parte do nosso cérebro, que é a frente, que está se falando muito até na mídia, que é o córtex pré-frontal, que é a parte que nos dá os limites, né? Que é o que faz, por exemplo, a minha filha dizer para ela que ela não vai comer sorvete, e ela gritar, chorar e, né, querer aquilo. Então, assim, essa região do nosso cérebro, ela termina de se desenvolver entre os 26 e os 28 anos. Significa que tudo que a gente faz na vida até essa idade é quase como se fosse um grande ensaio geral para a vida adulta. E eu concordo que se a gente está feliz num lugar, a gente não tem que saltar para um outro, como disse a Laura, mas o que vai fazer realmente a gente decidir saltar para um outro lugar ou não é o nosso autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não tem um nível, e ele está sempre acontecendo. Em cada momento da vida da gente, a gente vai tendo um nível diferente de autoconhecimento. Então, assim, seja porque faz terapia, seja porque vai para a igreja, seja porque desenvolve algum tipo de filosofia própria, seja ligada a alguma religião ou não é? Isso tudo também vai nos dando esses sinais. A gente vive uma época que está se falando muito de saúde mental, de
diversidade também aí de questões ligadas à saúde mental e tal. Então eu acho que é muito importante a gente se autoconhecer para poder decidir os caminhos que vai seguir, né? E que bom que vocês que estão aí ouvindo estão numa fase, numa época aí do mundo que tudo isso está tendo espaço, está tendo visibilidade, né? E que é muito mais simples, digamos assim, ou não sei se simples, eu acho que simples não é a palavra, mas é muito mais... a gente tem muito mais clareza, né, de que é possível estar num lugar diferente ou numa caixinha diferente onde nos colocaram. Então, eu acredito que o autoconhecimento aqui é a minha grande dica, né? E de resto, tudo que puder experimentar, fazer e desenvolver aí, não tenham medo, não achem que vocês estão velhos com 26 ou 28 anos, porque a vida tá só começando, e quem tá antes disso, então, aí que a vida tá começando mesmo. É isso, muito obrigada, Laura e Ariane. Agradeço muito a presença de vocês, né, por nos ter dado a honra, né, de participar desse podcast, desse primeiro episódio. Foi uma imensa satisfação e privilégio de ter vocês aqui. E passo a palavra novamente para vocês para se despedirem já do nosso episódio. Bom, gente, realmente, passou muito rápido, né? Acho que sinal que foi legal. Mas, enfim, eu queria agradecer de novo pelo convite. Eu acho muito legal, sabe, ter essa oportunidade de troca mesmo. Inclusive, a gente estando em lugares totalmente diferentes. Eu acho isso muito bacana. Enfim, e eu queria me deixar à disposição aqui, então, sempre que precisarem de alguma coisa, inclusive o pessoal que tá ouvindo, sempre que quiser trocar uma ideia, estarei lá no Instagram, @rpensi, pode mandar mensagem. O pior que vai acontecer é demorar um pouquinho para responder, porque às vezes eu dou dessas, mas eu sempre respondo. E eu acho que uma das coisas mais legais que a gente pode fazer é isso. Então, né, sabe, essa troca? Então eu sempre me deixo à disposição por conta disso. E é isso, adorei a participação, adorei aprender com a Ariane, que a gente ainda não tinha conseguido se falar, assim, né? Por mais que ainda seja online, e enfim, muito legal. Eu também. Obrigada, gurias, por proporcionarem aí esse momento de conhecer a Laura, não ao vivo, mas quase isso, né? Admiro demais o trabalho dela, sigam ela mesma, acho que ela tá trazendo coisas muito incríveis aí. Eu não sou uma pessoa muito Instagrammer, tá? Acho que não sou dessa geração, por alguma razão, me irrita um pouquinho com o Instagram, mas eu tô lá também podem me procurar no LinkedIn, é uma rede que eu costumo colaborar ou contribuir, ou, sei lá, postar mais, não é? E também, se quiserem me chamar aí no WhatsApp, meu número não é muito difícil de conseguir, ou no site da Otimifica, ou mesmo ali pelo meu Instagram, dá pra gente se falar. Fiquem super à vontade para procurar, é sempre um prazer aí poder trocar e trazer um pouquinho desse repertório, né? Que eu acho que o repertório vale para cada um. Eu não sou dessas que pensam, ouçam a voz da experiência, putz, que papo chato, né? Eu gosto de ouvir pessoas com as quais eu me identifico, não porque a pessoa tem 20 anos, 30 anos, 40 anos na minha frente. E, né, então eu acho que é bacana aí a gente se conectar e seguir se conectando. Eu também tenho um canal no YouTube, que fazia um tempinho que eu não postava, mas eu tenho muito vídeo de fundamento sobre relações públicas lá. O pessoal costuma gostar bastante. Então, se vocês quiserem lá me procurar no YouTube, podem procurar por Ariane Feijó ou Inbound PR, que vocês vão encontrar bastante conteúdo lá. Agora tem novos vídeos que vão chegar loguinho aí também. Tem uns que entraram há poucas semanas. Então, fiquem à vontade aí, tem bastante conteúdo para consumir. E no site da otimifica.com.br também tem alguns materiais do método para quem quiser conhecer, tem e-book sobre o método também, tem alguns materiais que podem ajudar aí quem quiser se aventurar enfim, executar outras formas, né, de fazer comunicação e marketing. Fiquem à vontade aí na parte de downloads, podem baixar lá tudo de graça, tá bom? Aproveitem. Então, é bastante conteúdo para nós aprender, né, pessoal? Então, nosso papo foi ótimo, né? Muito bom, até passou o tempo rápido aqui. Em nome dos participantes do projeto RP Leaders, eu quero agradecer de coração a disponibilidade de vocês em passar esse tempo conosco, compartilhando suas experiências, ideias e conhecimentos e passando muito conteúdo de qualidade para quem está nos escutando. E quem sabe, através desse episódio, não surjam novos RPs por aí, né?
Eu quero deixar aqui também o convite para você, nosso ouvinte, né? Acompanhar os próximos 3 episódios que farão parte dessa série do podcast Papo de RP. Eles serão disponibilizados nos nossos canais do Spotify e do YouTube, chamado Papo de RP. E esperamos que vocês se identifiquem com os temas que escolhemos para compor os nossos episódios. Mas já adianto que o segundo episódio terá como tema o incrível universo RP. Acho que vem muito conteúdo bom por aí, né? Encerramos por aqui. Mais uma vez eu agradeço a presença das nossas convidadas, da Ana, que me auxiliou no episódio de hoje, e a vocês que estão nos escutando por dedicar esse momento ao nosso conteúdo, e peço que nos ajudem a divulgar esse material dentro das suas instituições e para pessoas que vocês acreditam que vão gostar ou que planejam estudar RP, né? Estão saindo, digamos, do ensino médio e pensam em trabalhar com o público ou pensam em cursar RP nos próximos anos. Até o próximo episódio. Tchau! Esse podcast é uma realização do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, com o apoio da Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Na semana que vem tem mais um episódio inédito do Papo de RP.